Bem, pessoal, vamos entrar aqui na planilha. Vamos fazer a planilha do Sharp, né? Então, planilha do Sharp. Então, só para terminar, né? O índice Sharp, quanto maior o valor, maior o retorno com menor risco, né? Quanto mais próximo de zero, menos interessante. E o índice Sharp, ele não deveria, não é que não pode, ele não deveria ser negativo. Mas agora na pandemia teve fundos que ficou negativo, tá? Então, por quê? Porque teve uma rentabilidade muito baixa, né? Menor do que a rentabilidade do Ibovespa. Não, desculpa, menor que a rentabilidade do benchmark da Selic, né? E fica negativo o numerador. E o denominador é positivo, a volatilidade, né? Então, ele ficou negativo, mas ele não deveria ser negativo, tá? É sempre a Selic como benchmark? Sim, é sempre o papel livre de risco. Agora você fala, mas em todas as ocasiões, não em todas as ocasiões, pelo seguinte, tem uma variação do Sharpe chamado Traynor, que ao invés de dividir pela volatilidade, ele vai dividir pelo beta. Tá? Então, a gente fala na próxima aula, mas ele faz a mesma coisa, exatamente igual ao cálculo, tá? Ele pega aí o cálculo retorno menos o retorno do mercado, dividido, em vez de volatilidade, ele divide pelo beta. Então, é uma variação do Sharp, na realidade. Tá ok? Isso aí, depois, na próxima aula, a gente dá uma olhada nesse treino. Hoje nós vamos estar correndo aqui para terminar o Sharp, né? Bem, O risco é a volatilidade? o risco é a volatilidade. Entendi. Tá. O risco é a volatilidade. Tá? Então, aqui eu estou mostrando. Eu vou passar para vocês essa transparência. Mas, poxa, que coisa. Eu não coloquei a sequência aqui. Então, eu vou colocar... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tamo. Travou minha máquina. Tá voltando agora. Vocês estão me vendo agora? Sim. Não. Travou. Travou a máquina mesmo. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue montar esse Sharp. Voltou. Agora voltou. Tá? O que eu vou precisar, pessoal? Eu vou precisar que vocês copiem a primeira planilha de novo. Tá? Eu vou colocar isso aqui do lado para me facilitar. Nós vamos ficar copiando e colando, porque como eu não fiz isso prévia, tá? Copiar a primeira planilha, pessoal? Então, depois que vocês copiarem a primeira planilha, eu vou colocar aqui, eu vou precisar... copiar ou não, pessoal? Sim. Tá? Eu vou precisar ter a variação do CDI.
Como que eu vou pegar essa variação do CDI? Eu vou usar aquela função import data. Então, eu vou colocar em K8, eu vou colocar import data. Então, se vocês colocarem isso aqui em K8, o que ele vai fazer? Ele vai importar essa tabelinha desse site. É a tabelinha das variações dos CDIs, tá? E me interessa essa média anualizada, tá? Que eu vou usar aqui. Outra coisa, como eu estou fazendo anualizado, eu preciso trabalhar com 360 ou 365 dias. Aqui no número de dias, coloca 360, porque senão você vai ficar trabalhando com unidades diferentes, você vai estar conversando com unidades diferentes. Você vai estar calculando aqui um retorno, ou uma rentabilidade, ou uma volatilidade de 180, que nem estava na anterior, tá? Para um CDI de 1 ano. Então, não tem muito sentido, né? Então, tem que deixar na mesma base. E eu vou calcular, tá, pessoal? Primeiro, a volatilidade. Então, volatilidade, eu calculo aqui, eu vou calcular em G12, eu calculo a volatilidade. Eu preciso converter essa volatilidade, pessoal, porque não é simplesmente o DESVPAD-P, que a gente já falou, DESVPAD-P é G15. DESVPAD-P é porque a gente usa o desvio padrão da população. Se fosse o DESVPAD-A, seria da amostra. Não, isso não é amostra, isso é uma população. Então, mas eu tenho que converter ele, isso aqui vai me dar o desvio padrão dia a dia. Eu quero o desvio padrão de todo o conjunto, tá? De todos os dias. Então, eu tenho que multiplicar ele pela raiz da quantidade de números, né? Então, eu vou ter que pegar esse continão. Então, G18 calculo a raiz multiplicado pelo desvio padrão. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho a volatilidade mesmo, né? Rentabilidade, como que eu vou calcular? Eu vou pegar a rentabilidade do último dia, né? Então, aqui em G21, vou pegar a rentabilidade do último dia e a rentabilidade do CDI. Eu vou pegar aqui a rentabilidade no N18, só veja se está aqui no N18 mesmo, a última rentabilidade. Então, aqui em G24. Está dando para fazer, pessoal? Sim, bem tranquilo. Em G24, eu vou carregar essa rentabilidade aqui, só verifica se está vindo no lugar certo, né? N18. E o Sharp, eu vou calcular aqui em G28. Ele vai ser a rentabilidade do papel menos a rentabilidade do CDI, tá? Tudo isso entre parênteses, dividido pela volatilidade, essa volatilidade aqui, que é a volatilidade que eu calculei, não é simplesmente o DESVPAD-P, mas é o DESVPAD-P, mas para toda essa população, todos esses elementos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, basicamente é isso, esse cálculo. Vocês estão vendo que
usando uma ferramenta aqui que te dá já as cotações, é relativamente fácil fazer esses cálculos, né? Com isso, a gente calcula o Sharp. Só o Sharp não é um grande número, uma grande coisa. É interessante usar o Sharp quando você vai comparar 2 ou mais papéis. Aí sim, ele começa a ficar interessante. Por quê? Porque é isso que nós fizemos aqui. Você compara, você fala, ó, esse papel aqui ele tem um Sharp melhor do que o outro, né? Então, esse papel aqui vale talvez mais a pena do que esse outro aqui, tá? Você pega o último colocado aqui, o que adianta? É o último colocado, mas também ele está péssimo em Sharp, enquanto esse não, tá? Desse conjunto aqui, o melhor mesmo é o que está em primeiro lugar aqui em termos de Sharp. Legal. Só isso? Puxa, que bacana. Bem, pessoal, não é só isso para você investir num papel ou investir no fundo. Você tem que ver, por exemplo, qual que é, eu estou falando de fundos de investimento, qual que é a política, qual que é a política de investimento do fundo, tá? Então, você vê aqui, ó, política de investimento, se é passivo, ativo, tudo isso daqui, eu passei para vocês aí pelo WhatsApp, tá, pessoal? Um manualzinho da Ambima. Na Ambima ele explica o que é cada um desses fundos, né? Às vezes você fala, poxa, esse aqui é interessante, mas, por exemplo, uma administração passiva, não sei, será que é tão interessante? Ou será que ele teve a sorte de comprar uma ação e essa ação deu muito certo? Porque tem aqui alguns fundos que são monoações, tá? Então, ela só investe o fundo inteiro só investe numa ação. Isso era muito comum antigamente, quando o governo queria incentivar a Bolsa de Valores, então ele criou o Fundo 157, que era o seguinte, você poderia destinar uma parte do seu imposto de renda para comprar um fundo de uma determinada ação. E tinha da Petrobras, tinha da Vale. Eu dei sorte, eu entrei nos dois e rendeu muito, mas rendeu muito, muito, muito isso daí. Tá? Então, dei sorte. Mas teve época que a ação da Petrobras e da Vale despencou, e o fundo despencava, porque ele só tinha essa ação, ele não era. Vocês vão falar, e qual a vantagem de comprar um fundo multi-ações, monoações? Eu acho que nenhuma. É mais barato, ó, esse aqui, ó, monoação. Santander Fundo de Investimento em Cota de Investimento, tá? Ele só investe em uma ação. Aqui não está falando qual que é, mas ou às vezes setoriais, ó, Petri Vale. Esse já investe no setor, né? Mas se é monoação, ele só vai investir em uma determinada ação e você concentra muito risco. Seu risco é só aquela ação. Se der certo, ótimo. Se não der certo, você dança. Tá? Pô, mas aí não vale a pena você já ir comprar ação direto? Vale. Vale. Eu só entrei naqueles fundos 157 porque tinha o incentivo do governo, tinha incentivo do imposto de renda. Porque senão eu não compraria, não vale a pena. Por quê? Porque você compra ação, você vai pagar, tudo bem, você paga a taxa de corretagem e você vai pagar uma parcela, não sei agora mais quanto que é, se é anual, mensal, para você manter parcela de custódia, que se chama, para eles custodiar. Hoje, a maior parte
das corretoras estão fazendo custódia zero ou custódia perto de zero, você só tem que pagar uma taxa do B3, tá? Que você teria que pagar da mesma maneira, o fundo teria que pagar da mesma maneira, tá? E, em outras palavras, o fundo vai te cobrar uma taxa de administração. Essa taxa de administração acaba saindo mais caro do que... Agora, você fala, poxa, mas tem gente que investe? Tem muita gente que investe, porque esses fundos geralmente estão no Banco do Brasil, estão na Caixa, e o gerente, ele chega lá para um fazendeiro que vai pegar aí um crédito agrícola, alguma coisa, e fala, ó, mas você vai ter que comprar esse fundo. Ele tem que bater cota, então ele força o cara a comprar fundo. O cara compra ação, compra o fundo de ação, né? Ele sabe que aquilo é um custo para ele, tá? Só para ele conseguir o financiamento ou conseguir. Então, esses fundos são grandes. Ó, esse aqui, ó, Safra. Safra Vale do Rio Doce. Ele só compra ação da Vale, é um fundo monoação. Só compra ação da Vale. E olha o patrimônio dele, ó. Não é um patrimônio pequeno. Poxa, o pessoal não sabe que é melhor investir direto na Vale? Sabe. Mas às vezes ele tem que... Faz parte do custo, né? Para ele conseguir financiamento ou conseguir alguma coisa no banco, ter que pegar esses fundos aqui de... Tudo bem, pessoal? Tudo pro. Bem, então acho que nós vamos parar por aqui isso daí. Vocês conseguiram fazer a planilha? Sim. Então, pelo menos um conseguiu, né? O resto a gente não sabe. O resto está todo mundo dormindo. Eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat, tá, pessoal? O nome e o dia, tá? Vamos pro, já colocamos aí. Valeu, pro. Até mais. Tá? Tchau, tchau. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Todo mundo colocou, pessoal? Opa, pessoal. Tchau, então.